Vídeo 162. Muito boa tarde, meus amigos. Aqui uma tarde de domingo que estava até agora bem ensolarada, né? E agora levemente nublou, né? Mas também não indica chuva para breve, né? O calor ainda é intenso, né? Para os meus amigos, antes de mais nada, eu estava até reticente de gravar este vídeo agora para o canal, porque eu estou gravando vídeo a vídeo e não estou deixando acumular, né? Eu gravo o vídeo e já posto. E o objetivo principal disso é não ficar com vídeos arquivados, né? E eu estar realmente gravando praticamente o dia a dia, né? Senão eu fico com vídeos gravados há 2, 3 semanas atrás, já que as minhas postagens são um dia sim e um dia não, né? Este vídeo mesmo de domingo será postado amanhã à noite para vocês verem terça-feira, né? Então isto que eu não estou tentando evitar, né? Mas como vocês sabem, eu estou fazendo outro canal e no outro canal os vídeos são diários. Então pode coincidir de eu estar gravando um pouco antecipado, já aproveitando que eu estou gravando para o outro canal, né? Algo muito importante para começar este vídeo em relação à nossa história lá em Veneza, na Itália, é que quem assistiu o último vídeo pode ter ficado com alguma dúvida se houve agressão a um cachorro, né? E isto eu digo com todas as palavras para vocês: o cachorro não foi agredido, né? O Saulo, naquela brincadeira que ele fazia, simplesmente ele encostou, o calcanhar na anca do cachorro, mas ele só encostou mesmo, não houve nenhum tipo de agressão, né? E eu afirmo para vocês que se tivesse ocorrido qualquer agressão do Saulo àquele cachorro, eu seria o primeiro a intervir e até agredir o Saulo. Então vocês não precisam ter qualquer questionamento se houve ou não alguma ofensa à integridade do animalzinho, né? Não houve nada, mas nada mesmo. É que o cachorrinho era muito mimado e simplesmente o fato do Saulo encostar nele gerou aquela série de gritos, latidos, né? Mas digamos, gritos do cachorrinho como se tivesse sido espancado, né? Mas quem gosta de animais sabe que um dono jamais irá tolerar qualquer agressão ao seu animal, né? Então aquela italiana interpretou aquilo como uma agressão, né? E era uma brincadeira sem sentido, que iria terminar mal, como terminou e como nós já havíamos previsto, né? Mas vocês fiquem tranquilos que não houve agressão alguma ao animalzinho.
o cachorro simplesmente não sofreu nada mesmo, né? Da maneira que eu estava narrando, para vocês, nós havíamos saído correndo, muitos italianos gritando atrás de nós, e era uma leva de italianos furiosos. Vocês podem ter certeza que a italiana deve ter narrado para eles em italiano que nós tínhamos feito maldades para o animalzinho, porque a fúria dos italianos era para nos matar. Realmente os italianos estavam furiosos. Aquela situação de linchamento que ninguém espera um dia passar, né? E graças ao Saulo, nós estávamos passando por aquilo, né? E ao atravessar o canal com o barco ônibus, né? O nosso desespero era enorme, porque nós olhávamos na outra margem, aqueles italianos se aglomeraram e realmente gesticulavam e davam a entender que pegariam um outro barco, um táxi, aqueles táxis que eu narrei para vocês que são lanchas, e as lanchas são velozes. Nós imaginávamos que eles iam embarcar numa lancha e iriam nos alcançar do outro lado do canal. E nós simplesmente desembarcamos do outro lado, pulamos correndo do barco e fomos em direção à estação de trens, né? E isso já era final de tarde, né? Ou seja, o dia já estava acabando mesmo em Veneza, né? Nós nos deslocamos correndo para dentro da estação e nós não pensamos duas vezes, né? Nós vimos um trem que partia e o trem já começava a se movimentar, e a única coisa que nós conseguimos ler foi Milano. Nas portas dos trens eles colocavam plaquetas indicando o destino ou o destino principal da composição, né? E naquele trem já em movimento, nós fomos pulando um a um e um puxando o outro, e quando vimos estavam os três lá dentro e o trem já se movimentando e deixando Veneza para trás. Nós estávamos sem fôlego, nervosos, apavorados, nos jogamos no corredor, conseguimos colocar as mochilas no chão e pela primeira vez nós conseguimos, pelo menos, voltar a respirar, né? Porque o desespero era grande, né? Nós não conseguíamos nem falar, né? Nós só nos olhávamos com aquelas caras de apavorados, e à medida que o trem começou a ganhar terreno, nós começamos a nos acalmar, e daí começaram os xingamentos, né? Nós começamos a xingar o Saulo e dizer a ele que aquilo realmente só poderia ter partido dele, né? Fazer uma besteira daquelas em Veneza e nos obrigar a deixar a cidade correndo, perseguidos por uma malta de italianos enfurecidos, né? E o Saulo só começou a rir. O Saulo ria que se matava, né? E à medida que o Saulo ria, nós queríamos xingá-lo cada vez mais, mas o que acontecia é que nós também começávamos a rir, né? E à medida que o trem avançava, não adiantava mais xingá-lo, porque nós mesmos não conseguíamos
xingá-lo mais. Nós ríamos também. E naquele contexto, e nós mais rindo do que xingando o outro, o Saulo argumentou que graças a ele, nós tínhamos decidido então para onde partir. Já que a nossa dúvida era tão grande se nós íamos para Israel, para a França, para a Grécia, para a Suíça, para a Espanha, se a nossa dúvida era tão cruel, graças a ele nós tínhamos acabado de decidir. No que nós colocamos que se fosse dessa maneira, nunca mais nós daríamos a ele a opção de decidir por nós, né? Porque aquela decisão foi uma decisão atropelada e que nos jogava em direção a Milano, né? Milano, nós sabíamos que era Milão em português, né? O Saulo ainda argumentava que como o nosso vocabulário tinha aumentado, né? Nós tínhamos aprendido a palavra polícia, que era uma palavra que nós não conhecíamos, mas pela similaridade com o português só podia ser polícia. E também ele disse, viu? Eu conversei com a italiana, eu já sabia falar prego, lavoro, agora polizia e cane. Nós imaginamos que cane só podia ser cachorro, né? Automaticamente, quase fechei um outro ciclista aqui. O cara também estava passando no fiozinho do espaço, quase que eu peguei o cara. E nós dissemos para ele, aliás, eu fui no meu dicionário e ali realmente dizia que cane era cachorro, polícia era polícia. Então, desta maneira que vai se aumentando o vocabulário quando se está em outro país. E o Saulo dizia que graças a ele, em pouco tempo, nós teríamos um vocabulário perfeito, né? No que eu argumentei que se dependesse, as próximas palavras que nós iríamos aprender era algemas, prisão, cadeia, advogado, né? E não só pensando nisso, eu já fui no meu dicionário e aprendi advocato, prigione, e eu ainda reclamei para o Saulo que no meu dicionário não tinha algemas. Mas não teria problema, se dependesse do Saulo, em pouco tempo nós saberíamos tudo sobre leis, prisões, advogados e crimes. Este vídeo eu encerro aqui. Valeu!